Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar e hoje a alegria de tomar um café aqui com a desembargadora Vanja Fontinelli. Doutora Vanja, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Muito obrigada, um brinde a você também. A todos nós, né, doutora Vanja? É verdade. Uma alegria poder tomar esse café aqui com a senhora. Alegria minha. A gente já se conhece pelo meio jornalístico há muito tempo. E, doutora Vanja, a senhora hoje é desembargadora, está no Tribunal de Justiça, mas até chegar a esse cargo, teve uma longa trajetória. A senhora sempre foi apaixonada pelo direito? Você fez uma pergunta muito interessante da minha vida. Quando nós somos adolescentes, a gente tem, às vezes, alguma dúvida, se depara com alguma dúvida, às vezes até muito grande, de saber qual carreira vai seguir. Mas eu nunca tive essa dúvida. Eu nunca tive esse problema na minha vida. Eu acho que eu já nasci querendo ser profissional do direito. Meu pai era advogado, era do TRT, e eu me lembro de criança, eu dizendo para minha mãe que eu iria trabalhar com ele. Eu não sabia dizer que eu seria uma profissional do direito e eu dizia que iria trabalhar com meu pai. E aí, na hora de escolher uma profissão, de enfrentar o vestibular, o direito foi sem nenhuma dificuldade, não houve nenhum drama meu para escolher a profissão. Eu acho que eu já nasci com essa aptidão. Na época da escola, do colégio, eu fiz aqueles testes vocacionais e o direito saiu mais forte. Sério, então, doutora Vanja? Eu nunca tive nenhum problema com isso, não. Então, e durante essa trajetória, formou, né, lá na Universidade Federal do Ceará. Isso. E como é que foi essa trajetória até chegar a ser desembargadora, que eu creio é o que a maioria dos advogados, a senhora como uma vocacionada, sonhava com isso? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, a minha expectativa é de que eu seria apenas advogada. Eu digo apenas assim, porque eu iria desenvolver a carreira de advogada, eu não iria em busca de outras coisas, né? Entendi. Essa era a minha expectativa. Só que o meu pai era um profissional, um professor rigorosíssimo. Nada do que eu fazia para ele servia. Ele reprovava tudo. Embora eu tirasse notas boas nas provas, nos testes, na faculdade, mas ele, quando eu fazia, para ele apreciar, ele como o profissional com quem eu estava estagiando, ele sempre me reprovava. E qual o reflexo dessa reprovação, doutora Vanja? Isso aconteceu que eu fui tentando me melhorar cada vez mais, né? E eu ia para o fórum, a estrutura do fórum, hoje quem fazia o serviço de fórum era eu, assim que eu comecei a estagiar com ele, no escritório, ele me delegou essa tarefa. E eu não gostava, porque a estrutura era outra, completamente diferente. Do que a senhora imaginava, idealizava? Não, do que é hoje. Ah, sim. Do que é hoje. Então, era muito mais desorganizado. O advogado tinha que enfrentar um balcão cheio de outros colegas e conseguir alguém para atendê-lo. Então, isso me desagradou bastante. Mas não desestimulou da profissão, né? Não. Me desestimulou aquela estrutura. E aí, quando eu terminei, eu continuei, e ele sendo, mesmo eu formada, ele continuou sendo muito rigoroso comigo. E eu comecei a querer sair do escritório, mas ir para outras profissões. E eu vou abrir aqui um pequeno parêntese. Tudo na minha vida, eu digo que eu não escolhi. Tudo foi Deus que escolheu para mim. Então, por causa desse rigor dele, eu passei a querer sair do escritório. Embora gostasse muito do meu pai, sempre gostei muito, ele foi e é a minha referência de vida. Tudo que eu aprendi foi com ele. Qual o nome dele? Francisco Saldanha Fontinelli Filho. Ele continua nesse plano? Não, ele já habita o outro plano, né? Então, ele foi sempre uma referência para mim de vida, de integridade, de verdade, de rigor, de responsabilidade.
Mas eu não queria continuar sob a pressão dele. Então eu disse para mim, eu vou fazer o primeiro concurso que aparecer. Então aí é onde eu digo que entra a mão de Deus nessa história. O primeiro concurso que apareceu foi o do Ministério Público, né? E eu estudando para o concurso do Ministério Público, eu comecei a compreender a dimensão da instituição, né? Então eu entrei ainda antes da Constituição de 88, mas já entendi o tamanho da importância do Ministério Público. E logo em seguida eu passei no concurso em 1984, 88 veio a Constituição Federal e aí a Constituição trouxe todo o papel que o Ministério Público tem hoje, que é o de defensor da sociedade, dos interesses difusos e coletivos. A senhora esteve à frente do DECOM, o PROCON, né? Na época era DECOM com M. DECOM com M, que era lembra? Defesa Comunitária. Das atribuições, o carro-chefe era a defesa do consumidor, mas nós fazíamos tudo. Eu até brinco, costumo brincar, isso parece até um refrão meu. A gente fazia, inclusive, perna quebrada. O que quer dizer isso? Fazia-se tudo. A gente brincava muito, não, a gente faz até perna quebrada. Quer dizer, a disputa entre vizinhos para o que nós, aparentemente, é uma banalidade. Mas para quem está vivendo o conflito e o problema, é de uma importância tremenda, né? E aquilo representa uma situação de dificuldades para todos, né? Então, depois, não me lembro o ano, mas acho que 2002, 2003, aí foram criadas as promotorias especializadas. Aí o DECOM ficou só com consumidor e hoje é DECOM com M. Doutora Vanja, então a senhora ocupou cargos no governo, enfim, uma trajetória de muito êxito. E como está sendo hoje, nesse momento, a senhora assumiu recentemente, né? O cargo de desembargadora tem um diferencial, a maturidade ajuda a exercer essa função? Hoje está fazendo exatamente um mês que eu tomei posse. Olha, né? Então, parabéns. Obrigada. É completamente diferente. O viés é jurídico, mas as atribuições são totalmente distintas. No Ministério Público, nós não temos a imparcialidade, nós não temos a necessidade da imparcialidade. Né? Nós somos parte nos processos judiciais, nós somos parte na causa. E como parte eu não preciso me despojar de emoção e nem reivindicar um ponto de vista. Então, no Tribunal de Justiça? Não, isso no Ministério Público. No Ministério Público. Para a gente sentir a diferença. Isso, Então, eu atuo em favor de uma causa. E para atuar em favor de uma causa, eu preciso lançar mão daquilo que faz o convencimento do julgador, que é hoje a minha função, a minha atribuição. Eu hoje estou nessa função de julgador. Eu tenho que ouvir todas as versões de todos os lados do conflito. E aquele que me convencer, me demonstrar a adequação do pleito dele ao termo da lei, ao texto legal e a outras questões, a outras circunstâncias, e esse me convencer é em favor desse que eu vou decidir. E a senhora acredita que chegou no momento certo da sua trajetória profissional? Sim, porque eu estive no Ministério Público durante quase 38 anos. Nossa! Em agosto, agora, dia Uma menina de 38 anos. Eu cheguei com o Ministério Público, eu tinha 25 anos, né? Então, no dia 28 de agosto, se eu estivesse no Ministério Público, eu faria 38 anos de Ministério Público. Então, eu percorri, como você colocou, quase todas os setores do Ministério Público, né? Eu trabalhei com consumidor, com idoso, criança, infância e juventude, trabalhei com crime, trabalhei com população de rua. Então, trabalhei com mediação e arbitragem, proteção à vítima e testemunha ameaçada. Então, eu criei essa bagagem com a experiência do Ministério Público. Perfeito. Então, eu tenho uma visão bem ampla
Tá no momento certo, no cargo certo, né, doutora Vanja? E adquirir essa maturidade, né, que hoje me traz, me colabora demais nas minhas decisões, naquelas que eu tenho que tomar, naqueles processos que chegam até mim. Bom, mas a desembargadora Vanja Fontinelli, ela não é só trabalho. Ela tem família e também tem um hobby que a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo bloco. Toma seu café, senão esfria, doutora Vanja. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, tomando o nosso café. Aqui com a desembargadora Vanja Fontinelli, já falou um pouco aqui do seu lado profissional, porque se o programa for, daria só para falar dessa trajetória, né, doutora Vanja? Mas quando a gente vê uma mulher bem-sucedida, hoje desembargadora, a gente quer saber um pouco mais também da vida dela. A senhora já é avó, acredite. Como é esse lado familiar? Como é que a senhora concilia o lado familiar com o seu trabalho? Eu tenho o meu marido me apoia muito, né? Quando eu passei no concurso do Ministério Público, eu fui trabalhar no interior do estado. E ele, como economista, trabalhava aqui, não podia me acompanhar. Então, que lindo. Como é o nome dele? Lúcio Flávio Arruda Pontes. Nome de... Doutor Lúcio, parabéns por apoiar a mulher num momento que a gente vê tanta agressão e menosprezo às mulheres, né? Então, ele assumia isso, ele assumia o papel de pai e de mãe quando eu estava fora, né, trabalhando no interior. Então, eu tive muito apoio dele. E, felizmente, constituímos uma família, são 3 filhos, né? O Lúcio Filho, que é o mais velho, a Cláudia Thaís e a Sara. O Lúcio Filho, que inclusive é jornalista e já deu netos, aqui estou sabendo agora. 2 netos, a Cibele e o João Vicente. Né? Então, quando eu voltei para Fortaleza, a minha preocupação era agregar. Eles ainda eram crianças, mas naquilo que eu pude, eu me dediquei a eles. Tive um apoio muito grande da minha mãe também, que nas minhas ausências, principalmente quando havia algum deles doente, a minha mãe, ela dava o suporte que era necessário, né? Tem uma pessoa que morou conosco, hoje ela tem a casa dela, mas ela também foi a segunda mãe dele. Esse papel, exerceu, que é a Rita. A Rita, abraço para você também, Rita. É tão e bom ainda ter hoje essas ela pessoas, está comigo, né? Quando ela chegou na nossa casa, o Lúcio Filho tinha 6 meses. Hoje ele tem 40 anos, então ela está com todo esse tempo conosco. Então eu tive esse apoio muito forte. E eles foram crescendo, a Cláudia Thaís já não mora mais conosco, o Lúcio Filho também. A única que mora conosco é a Sara, e uma das coisas que eu sempre me preocupei, porque eu sempre trabalhei bastante. Eu preciso criar momentos com todos aqui dentro de casa. E consegui, graças a Deus. Então, eu escolhi o sábado de manhã. Não escolhi um sábado à noite, porque eu sei que todos eles têm seus compromissos, os compromissos que precisam também conciliar. Então, eu escolhi sábado pela manhã. Vocês se encontram todos. Mas antes de dizer por que sábado de manhã, doutora Vanja, alguns dos 3... Eu sei que o Lúcio é jornalista. Isso. E as meninas, algumas
também foram para o seu lado, do direito? A do meio, a segunda, Cláudia Thaís é advogada, e a terceira é médica. Eu me surpreendi aqui com a revelação da doutora Vanja, do que é que ela gosta de fazer. O Lúcio, filho, meu colega jornalista, lhe deu 2 netos. Qual foi? Já como avó, a senhora já teve mais tempo de curtir os netos? Assim, como é que foi ser avó, doutora Vanja? Para mim, ser avó, eu não sei nem definir, né? Ontem eu ouvi uma definição que é a mãe com mel. Eu acho que é com mel todo, sabe? Mel, açúcar, com açúcar e com afeto, né? Então eu brinco até às vezes com eles, porque eu digo assim, olha, educar eu eduquei vocês, mas os meus netos não queiram que eu eduque, né? Porque, na verdade, eu não sou aquela avó permissiva demais, porque também aí eu preciso... Está estragando, né? Eu preciso ser coerente com a educação. Mas lá em casa, eles chegam lá em casa, eles têm o canto deles, eles sabem onde estão as roupas deles, os brinquedos deles. E ali o meu neto mais novo, o João Vicente, é engraçado. Ele tem quantos aninhos? Tem 4 anos. Nossa, deve ser uma Ele fofura. entra na dispensa, né? Porque ele sabe, e aí ele pede o que ele pediu, o avô compra, né? E ele já sabe onde está e ele vai lá, sobe no banquinho e sai tirando. Meu Deus, a que coisa fofura. mais maravilhosa. Então a senhora está compensando, né? Talvez. Pouquinho isso, né? Talvez. Bom, mas eu não tenho muito tempo também não. Geralmente é no sábado. Eu tenho que confessar que eu não dou aquele apoio que a minha mãe me deu. Né? Até porque não é possível. É outra geração, né? Hoje a gente trabalha e tudo. E nesses encontros, o que é que a senhora faz? Você imaginaria que a desembargadora gosta de... cozinhar. E ela faz de tudo, cardápio amplo, de feijoada a 4 queijos. De onde veio esse desejo de cozinhar? Eu nasci, né? É uma aptidão. Meu pai gostava muito de cozinhar. Minha mãe não gosta de cozinhar. E meu pai gostava de cozinhar. A mãe dele, a minha avó também. Eu passei parte da minha infância com a minha avó. Então, eu vivia as voltas com a cozinha, os apetrechos. E aí casei. E não sabia fazer absolutamente nada. Prendeu o doutor Lúcio pelo estômago, hein? Também, não só pelo estômago, mas também pelo estômago. Porque naquele período, né, as mulheres, a gente era treinada para isso, né, eu digo que eu fui Vanja? Adestrada para ser uma boa dona de casa. Eu aprendi a bordar, eu aprendi a costurar, eu aprendi a arrumar uma casa, né? Mas todas essas tarefas, a única que realmente eu desenvolvo e que gosto é a cozinha. Então, todo sábado, doutora Vanja... Eu procuro fazer um prato diferente, eu não gosto de ficar repetindo assim, próximos os pratos, eu procuro aprender sempre. Qual é o que o pessoal mais gosta? O que eles sempre falam que é a minha especialidade é o 4 queijos. Né? Eu faço às vezes o festival de massa e faço 4 queijos, faço... bolonhesa, ao sugo. Ai, doutora Vanja, fiquei com água na boca. E aí eles de vez em quando pedem, mãe, faz lá o festival de massas e tal. Aí eles gostam bastante. Nossa. E aí sábado eles chegam lá em casa, a gente se reúne, eu faço entradas, tira gostos, e aí a gente fica conversando. E aí é bom demais. Então, é a desembargadora que gosta de cozinhar. Óbvio que a senhora vai se aposentar um dia, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque aqui no Viver Mais, doutora Vanja, eu sempre pergunto aos meus convidados as dores e as delícias da passagem do tempo. Você vai responder já já. Viver Mais volta daqui a pouco. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente.
Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. O café esfriou, né, doutora Vângela? Mas a senhora é fã de café, né? Assim como eu também. Quem gosta de cozinhar, geralmente é ali cozinhando, tomando um cafezinho, né? Eu não era de tomar café, mas desde que comecei a trabalhar fora, aí passei a gostar. E hoje, realmente, eu sinto falta. Se eu demorar muito a tomar, eu fico sentindo falta do café. É verdade. Quem é viciado é desse jeito. A senhora pensa em se aposentar, doutora Vângela? Por enquanto, não. Não é? Eu já tenho tempo e idade suficiente para uma aposentadoria. Mas tanto que resolvi enfrentar o certame, né, o concurso para ser desembargador e conseguir. Então, realmente, a aposentadoria não é um assunto que me interesse por enquanto. Mas vai chegar o momento, né? Se Deus me conceder a oportunidade de estar viva até lá, vai chegar esse momento, sim. A senhora sempre faz muita referência a Deus. A senhora é uma pessoa de muita fé, doutora Vângela? Sim, eu acho que, como eu lhe disse, eu nunca escolhi nada na minha vida. Todas as coisas chegaram a mim. Não é? Por exemplo, essa vaga de desembargador jamais passou pela minha cabeça que eu um dia pudesse ser desembargadora. Realmente não. Eu tive a oportunidade, inclusive, de me candidatar outras vezes e não fiz. E nessa eu resolvi que iria. Então, Deus realmente está presente na minha vida. Deus me deu a minha família maravilhosa, né? Me deu esse trabalho maravilhoso, os amigos que eu tenho, a vida que eu levo, é uma vida que tem dificuldades, alegrias, prazeres, decepções, como a de todo mundo, né? Mas é uma vida que eu olho para trás e sinto prazer do que aconteceu. Da sua trajetória, né? Isso. Mas a senhora tem um santo, uma religião específica? Eu fui durante muitos anos, fui católica, né? Me batizei meus filhos e casei, todos os ritos da Igreja Católica, né? Mas eu conheci a religião espírita, né? E hoje eu leio muito, embora não participe muito dos encontros espíritas, das palestras espíritas, mas eu leio muito, não é, sobre o espiritismo. Então, eu gosto demais, a mensagem espírita e aquilo que ela mostra para a gente é o que hoje me encanta. Dá um conforto, né? Sim. Né, doutora Vângela? Bom, desembargadora, eu disse que falo sempre das dores e as delícias da passagem do tempo. A senhora, eu já tenho idade para me aposentar. A maturidade traz mais dores ou delícias? Eu acho que traz delícias, porque a gente adquire serenidade, muita paz, porque as expectativas que normalmente a juventude desperta, não é, na gente, e que essas expectativas são as principais responsáveis por algumas das nossas decepções, não é? Então, a maturidade, ela não traz mais isso. A gente não tem mais as expectativas. A gente recebe aquilo que vem, não é? Então, eu acho que, para mim, eu me sinto muito melhor hoje com a maturidade. A senhora é vaidosa? Muito. O que a senhora faz para ter uma longevidade saudável? Eu faço exercícios, procuro me cuidar. Não tenho coragem de fazer plásticas. Ainda hoje não tive coragem, porque eu não gosto muito dos resultados que eu vejo em algumas pessoas. E tenho medo, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, eu uso alguns cremes, faço alguns procedimentos que não são invasivos, né? Apenas isso. E procuro me cuidar. A vida é a maior escola, não é, que nós temos. Eu gosto muito de me lembrar do que eu fiz. Eu não quero me lembrar do que eu farei. Meu presente, eu procuro basear em fontes seguras, em fontes de paz, para que esse futuro venha com brevidade, mas que ele venha me trazendo muita paz também.
Então, eu não penso no amanhã e acho que a vida ela é um presente para todos nós. A oportunidade que nós temos de estar aqui, porque nós somos responsáveis por esse planeta. Então, somos nós que devemos legar às gerações futuras o que nós deixamos hoje. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz. Meu sonho é de ter o meu trabalho, cuidar da minha família, deixar para os meus filhos os princípios cristãos e os princípios de verdade, de amor ao próximo. É isso que eu quero deixar, né? Eu quero, quando eu deixar esse plano, que as pessoas se lembrem de mim como uma pessoa que fez o bem. É apenas isso hoje que eu tenho. Que lindo, doutora Vanja. A senhora está nas redes sociais, interage com a tecnologia? Eu sou da geração que não tem muito, não dos tem a destreza. Da idade da pedra. Eu não tenho eu destreza. Me encaixo aí, viu? Mas acho que evolui bastante. Então eu tenho Instagram, mas pouco posto coisas no Instagram. Vanja Fontinelli, né? Tenho Facebook também, mas pouco eu vejo, eu interajo muito pouco. E a tecnologia tem eu tenho a dificuldade, mas tenho avançado. Sem dúvida, porque a gente tem que ter, né, doutora Vanja? Então, nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com a doutora Vanja, com a desembargadora, você vai lá, compartilha, assiste de novo. Eu tenho um Instagram, interajo com os nossos telespectadores, é Ian Gomes Jornalista lá no Instagram e também no Facebook. Você encontra a gente nas redes sociais e aqui no Viver Mais. Doutora Vanja, mais uma vez, gratidão por esse encontro. Espero que tenha inspirado muita gente, um brinde à vida, à paz, à serenidade. Exatamente, um brinde a tudo que é bom na vida, né? Sem dúvida nenhuma. E às vezes o que não é bom também traz depois o resultado. Um ensinamento. Muito... Exatamente, para todos nós. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil.